Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aquela saudação já de anos que eu faço para vocês, porque eu sei que vocês chegam a todo momento pelas nossas redes sociais e também pelos canais da Coprel. E claro, hoje a gente está com a nossa psicóloga Maria Adelaide, a gente vai falar sobre conflitos familiares, que infelizmente agora no final do ano borbulham. Vamos falar sobre isso? Antes vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Bem-vinda novamente, Maria Adelaide, falar sobre conflitos que a gente lida a cada momento, todo o tempo, a vida inteira, desde que a gente é criança, porque até quando a gente é pequenininho, a gente está no meio, às vezes, de situações que não gostaríamos de estar. O que falarmos de conflitos para quem está vivendo, para quem teve, para quem está lidando ou para os que vão chegar, infelizmente? É verdade, é verdade. Em algum momento da vida, todos teremos algo para ser vencido dentro da nossa primeira sociedade, é a família. Então, esse momento, Lívia, eu vejo o quanto as pessoas ficam tocadas pela época. Nós estamos, assim, iniciando dezembro, a semana que vem já é dezembro, e vem todo o espírito natalino, vem essa questão da virada do ano, de mais um ano que finda para um início do próximo. E isso tudo faz com que as pessoas, elas façam avaliações do seu ano, do seu estado, do seu avanço ou dos seus fracassos, o que não é algo ruim. É bom fazer essa avaliação de tempos em tempos. E me parece que a virada do ano, o calendário, ajuda nesse sentido. E junto com isso, vem essa questão do Natal, que é uma data muito emocional para nós, né? A cultura do brasileiro, e eu acho que não só do brasileiro, mas de uma forma geral, no sentido da reunião, da celebração, dos encontros e de uma comemoração, né? Porque há a troca de presentes, há uma troca ali. E isso faz com que as famílias busquem se reunir, o que é maravilhoso. Porém, muitas vezes, esse período traz à tona dificuldades que a família muitas vezes deixa velada durante o ano, porque não se reúne, ou evita, ou faz momentos muito pontuais, e aí no Natal, final do ano, isso vem à tona. Então, eu posso dizer que o nosso programa hoje, ele tem o objetivo de levar alternativas para as pessoas vencerem com mais tranquilidade os seus conflitos familiares. Porque de uma forma ou de outra, todos passaremos por isso. Por quê? Dentro do seio familiar, há uma grande expectativa de que todas as nossas necessidades sejam supridas. E tem dois caminhos pelos quais principalmente acontecem os problemas, as decepções, as frustrações. Então, esses dois caminhos é importante que as pessoas saibam. O primeiro deles é uma necessidade não suprida. Quando eu tenho uma necessidade não suprida e eu fico esperando pelo meu pai, pela minha mãe, por um irmão, por um tio, por uma avó, essa necessidade me causa uma dor, uma decepção naquela vinculação com aquela pessoa. Então, uma necessidade não suprida é como se fosse algo que ficou a desejar. Então eu fico com como é que eu diria, um nome apropriado, algo que eu esperava que viesse de alguém e não veio. Eu fico frustrada, eu fico decepcionada e eu me sinto menos validada, menos amada por essa pessoa, menos importante por essa pessoa. Então eu crio um ressentimento ali. Então, uma necessidade não suprida. E outra via de conflito familiar é um direito violado. Um direito violado. Eu tenho um direito à privacidade, a alguns momentos que eu quero ficar sozinha, e algum familiar viola o meu direito. Então, duas origens para conflitos familiares: necessidade não suprida e um direito violado. E o direito violado é o mais sutil
de se ter, porque eu não conheço o teu limite. Eu não sei, e muitas vezes nós não sabemos nos comunicar adequadamente de uma forma conciliadora, né? Quando alguém viola um direito meu, geralmente eu reajo num tom a mais inadequado, porque eu vou querer me defender, né, daquilo que está sendo violado, e isso só piora a situação. Então, a comunicação dentro da família, muitas vezes, vem como algo prejudicial, né, em cima dessas duas vertentes que eu acabei de citar. E dentro dessa primeira sociedade a que estamos participando, né, a lei do pertencimento... Querendo ou não, já vem numa família. Já vem numa família, ali tem padrões, né? Ali tem padrões de postura, do jeito de resolver esses conflitos. Por exemplo, nós temos a cultura italiana de falar alto, né? Muitas vezes, assim, a pessoa nem tá brigando, mas parece que tá. Né? O gestual, quando as pessoas observam também, às vezes pode ser meio agressivo a quem tá vendo de fora. Exato. Eu sei por mim, né? Porque muitas vezes eu altero o meu volume desnecessariamente. E isso é um hábito, é um padrão, porque eu cresci vendo, eu cresci percebendo que é dessa maneira que se resolve as coisas. É aumentando o volume da voz que eu intimido o outro, porque talvez não tenha argumentos suficientes, né, para ir elaborando essa situação até o fim da conversa. Então, por ali vão se instalando, né, animosidades, problemas, e isso, esses ressentimentos, o rancor, a dor vai se perpetuando. E não chegar a um desfecho final é que piora muito as dores ocasionadas nessas situações. Então eu quero dar caminhos para as pessoas terem uma outra saída. Melhores desfechos, encaminhamentos, uma forma de lidar. Fica aí que a gente já volta. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Essa é a poção Relax. Uma maneira muito gostosa, muito prazerosa de você findar o seu dia. Aqui nós temos chá branco, solúvel, junto com magnésio glicina, que é um suplemento alimentar natural, e melatonina, que é um hormônio do próprio corpo, que é para induzir um sono contínuo, profundo, e que no dia seguinte você esteja mais reparado, mais tranquilo para iniciar o seu dia. É muito fácil de preparar, apenas misturar um scoop, uma medida que já está aqui dentro, ou uma colher de sopa em 180 ml de água quente ou fria. Preparar essa infusão e se dirigir ao teu merecido descanso. A Alquimic quer levar praticidade, facilidade para a tua rotina. E com essa poção, um sono garantido e reparador. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, com muita saúde. Saúde? Saúde. Saúde que vem aqui com muita concentração e energia, que é o que a gente está precisando. Hoje a gente está falando
sobre conflitos familiares que muitas vezes podem acontecer porque a gente está muito cansado, já foram 360 e poucos dias, 340, digamos, né? Dos 330, não sei, não fiz o cálculo, a gente está perdido. E hoje a gente está falando sobre conflitos familiares, mas antes vamos agradecer o nosso Alquimic, esse chazinho que me dá muita força. Vamos falando, eu vou tomando aqui. O chá que hoje estamos aqui apreciando, Lívia, traz foco, disposição e por que não dizer até alegria. E sabor. Sem dúvida, né? Hoje traz aqui o frutas vermelhas, né? Uma variação, né? E realmente nessa fase do ano precisamos de energia, afinal de contas o cansaço está batendo. Nem eu vou falar. Por isso é uma opção para ir até o período de férias com tranquilidade, e aí tem um apoio, uma ajuda da poção Alquimic frutas vermelhas no energético. No bloco anterior a gente falou sobre as pessoas esperarem dos outros algumas coisas, decepções, alterar a voz, hábitos, brigas, caminhos para a gente sair desses conflitos, mas eu também fico pensando que às vezes a pessoa não grita, não responde àquela problemática que ele se sentiu magoado e se cala, se fecha esperando que o outro entenda que ele também fez algo errado. E no caso eu posso ter feito algo errado para ti, por exemplo, e tu nem... Essa questão de não conversar também traz conflitos, às vezes, que duram bem mais. Sim, sim, muito, muito. De novo, voltamos na questão da comunicação. Uhum. A comunicação excessiva ou a falta dela, né, vai fazer com que o conflito permaneça. Ah, mas tu não notou? Tu não viu que eu não fiquei bem? A pessoa não faz por querer, não estava querendo magoar outra pessoa e já está feito o angu, como eu digo. Uhum. Isso. Então, voltando à questão do conflito dentro da família, me parece que a visão que eu tenho vem da clínica, né? Muitos anos acompanhando pessoas, eu vejo que tem dois opostos dentro da família. Primeiro, que acontecem muitos problemas fora de casa e eles vêm para serem resolvidos dentro de casa. Às vezes, quem não tem nada a ver com a situação é o alvo. Né? Um filho, qualquer coisinha que o filho faz, o pai já briga porque teve um problema no trabalho ou no trânsito ou algo que ele não está bem e ele vem e traz para resolver dentro do seio familiar. O que é muito ruim. Carga que veio carga de estresse, de dificuldades, às vezes problemas financeiros, né? Muitas coisas que podem estar acontecendo com essa pessoa e ela vem e desloca ali para a família. Então a família não tem nada a ver com a questão e precisa atender a consequência disso, o que é muito ruim pro convívio familiar. E também as questões que são produzidas dentro da família e não resolvidas nela, que também, do contrário, podem ser resolvidas fora, o que também não é o ideal. Então, a família, ela é, ao mesmo tempo, o céu e o inferno, né? Dentro de um conflito. O ideal nesse momento é que a pessoa primeiro ela entre em si mesma, ela possa se olhar, ela possa se ver. Você falava sobre será que a outra pessoa não se toca? Isso é muito comum para as mulheres querem que os maridos adivinhem qual é o problema que ela tem, né? O que está acontecendo? Fica muda. Ela fica muda, muitas vezes o marido até pergunta o que foi, o que tem, e ela responde nada, né? Nada. Querendo que esse marido se toque ou adivinhe qual é o problema que ela tem. Ela não quer compartilhar aquilo, muitas vezes até ela se sente insegura de compartilhar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, mas não deveria, né? Porque afinal é a primeira pessoa que está ali ao lado, é o marido, é a esposa. Os homens já são mais calados para os problemas e as mulheres têm que entender que eles precisam de um tempo na caverna. Então o homem já funciona diferente, ele precisa de distância, ele precisa ficar quieto, sozinho, e ela aguardar o tempo dele. Ou já explode. Se ela for explodir, vai piorar ainda mais a comunicação. Então é bom dar esse tempo para ele. Claro que existe um silêncio que é agressivo-passivo.
Muitos homens, então, ficam aí sem falar com a esposa 2, 3, 4 dias. Meu Não é Deus. sobre isso que eu estou falando, né? Porque aí isso é um comportamento abusivo. Eles estão com um problema entre si e simplesmente este homem, ele faz de conta que essa mulher não existe. Então fica aí 4 dias sem olhar, né, nos olhos dela, e isso é muito prejudicial para a relação do casal, para a família, e é um conflito familiar que isso vai se prolongar. Mas isso é uma defesa que ele está usando, mas muito abusiva. Não se deve usar esse tipo de comportamento e nem a esposa aceitar. Mas por contrapartida, a esposa também não fazer esse tipo de, não usar esse tipo de estratégia, que é o que você tem, o que aconteceu, e responder nada, né? Não aconteceu nada, tá a olhos vistos que tem algum problema. Então é preciso compartilhar, por mais que ela se sinta ameaçada na sua vulnerabilidade. Então o seio familiar, a família, é um espaço de solução, mas primeiro entrar em si. Ver a sua responsabilidade, se comprometer com essa solução e não esperar que o outro traga um milagre para ela, para ele. Dessa forma, a solução vai se construindo. Ela não está pronta, mas ela tem esse caminho de solução. Primeiro em si, depois na dupla e depois vai abrindo pai, mãe, irmãos e outros familiares. Assim a coisa se resolve. Organizando o núcleo e depois tentando melhorar os espaços. Até daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Essa é nossa poção digestiva. Uma poção que une chá verde solúvel, que já é antioxidante por natureza, somado a betaína, um suplemento alimentar que faz com que a hipercloridria do seu estômago fique ótima, fazendo com que o alimento seja totalmente diluído, processado, para ir a caminho do intestino. Dessa forma, as moléculas de proteína e gordura estarão quebradas e dessa forma, então, a digestão será otimizada, absorvendo melhor os nutrientes que você ingeriu. Além disso, após tomar a nossa poção digestiva, tem uma agradável sensação de alívio, nada de estufamento e leveza. Dessa forma, a tua digestão com certeza será muito mais eficaz e a sensação de bem-estar estará garantida. Terceiro bloco do seu programa Saúde, a gente vem com como lidar. Vamos solucionar ou buscar uma saída, senhora psicóloga? Vamos dar algumas alternativas para as Umas pessoas. luzes. Isso, alguns caminhos, luzes, para que as pessoas saiam o melhor possível desse momento. Natal, final do ano, todo mundo reunido. E agora? Como se comportar, né? Exato, não queria ir, mas tem que. E aí? Existem famílias que tradicionalmente se reúnem nesses momentos e aí com impasses, né? Talvez uma briga que houve durante o ano ou em algum outro período, pode ser até anos passados, né? Não só em 2024, mas que isso ainda perdura. E as pessoas elas vão se encontrar.
né? Porque estão na casa da mãe, do pai, ou de um avô, ou de alguém, mas elas têm esse passivo ainda. O que fazer? Bom, primeira coisa, nesse momento é importante que superem a sua dificuldade individual pelo contexto familiar. Parece tão controverso, né? Eu ter que ir para um lugar que eu vou ficar desconfortável. Porém, você realmente não pode evitar, porque isso vai causar ainda um atrito maior e vai se estender para outros familiares. Eu daria dois caminhos. Não levar nada para o lado pessoal. Isso é um grande motivo que às vezes a gente se dói sem precisar, porque leva muito para o lado pessoal. Qualquer brincadeirinha, qualquer contexto, a pessoa acha que é com ela, com ele. O que será que quis dizer com isso? Justamente. Aí fica os bichinhos. Fica fantasiando. E nada pro bem. A pessoa sempre vai mais pro não, né? Como eu digo, um pouquinho ruim. Ela vai achar que aquilo é um ataque, né? Tá falando sobre ela. Não é necessariamente algo que deve ser levado para o lado pessoal. E segundo, é uma educação. Nós temos uma compostura que hoje, tradicionalmente, hoje eu já não vejo mais com tanta intensidade como era uma vez, né? Algo básico. Quando eu fui educada, meu pai e minha mãe, eles forçavam de alguma forma a cumprimentar as pessoas dentro de um protocolo, né? Hoje a gente já não vê mais isso. Hoje já tem um entendimento diferente sobre isso, mas de alguma forma tem algo educacional que nós precisamos manter. Então, se eu não estou totalmente bem com você, mas nesse momento eu preciso estar no mesmo ambiente com você, eu vou ser educada, eu vou cumprimentar, eu não preciso ir lá contar mentiras e ser falsa, né? E nem fazer de conta que eu estou muito preocupada com você, mas manter uma postura, um comportamento. Se isso puder ser evitado, se eu tiver uma outra confraternização, talvez eu escolha ir em outra, para que eu não precise encontrar você e não passe por essa saia justa. Mas se algo for realmente relevante, que eu for encontrar uma pessoa que eu não tenho assim tanta estima, ou essa pessoa também não tem estima por mim, prevalece essa questão do não vamos levar para o lado pessoal como se tudo fosse um ataque, uma ameaça, ou algo sobre aquilo que já aconteceu conosco, e uma educação, uma postura que possa ser amena. E não forçar participações também, porque se não tem como, para que colocar junto as pessoas se as pessoas não querem ir? Porque depois da ceia do Natal tem o almoço de domingo ainda. O negócio continua. Uma semana depois, Ano Novo. Isso. E o negócio continua. Isso. Tem vários encontros aí, né? Então, se eu não tiver realmente outra possibilidade e precisar estar dentro de um ambiente que é familiar com alguém que eu não me dou tão bem, então eu vou usar esses dois princípios. Se eu puder ter um outro momento, né, e não estar exposta a essa situação, eu vou escolher por isso. Até porque a gente está falando em ir para a casa dos pais ou de um familiar do marido, sei lá, uma viagem que seja. Não tem como tirar aqueles donos da casa que convidaram a gente levar para os outros. Eles convidaram todo mundo, querem todo mundo ali. Eu já tive um caso de uma pessoa que era proprietária da casa, era dona da casa, estava convidando pessoas para passar o Natal na casa dela. E uma pessoa convidada solicitou para a dona da casa não convidar uma outra pessoa porque ela não gostava daquela pessoa. Então isso não é saudável. Não é saudável. É preciso que essa pessoa que foi convidada, então, ela recuse o convite, sabendo que uma outra vai estar lá e ela não se dá com ela. Ou então, ela vá e seja educada, não precisa ficar sentada do lado, né? E sendo falsa, falando coisas que não deveria, ou então levando tudo que a outra pessoa fala como um ataque para si. Se comportar com a idade que tem, né? Exato. Senão fica uma coisa meio de criancinha. É a maturidade, é o respeito com o outro, o espaço do outro. E nesse momento, há que se observar se aquele motivo que ocasionou a briga ou a desavença realmente ainda está em vigor. Porque muitas vezes se briga por coisas lá atrás que hoje nem tem mais nada a ver.
E a pessoa, ela leva à frente esse mal-estar e ela pode, então, ser menos orgulhosa, ser menos egocêntrica e ver que ela também tem participação na desavença. Ela tem participação nessa desavença. E aí repensar a própria postura e aceitar, talvez, se pedir, né, desculpas, aceitar ou então ser essa pessoa consciente que vai buscar uma conciliação. Todo conflito precisa de um desfecho. Nós entramos em paz quando nós encerramos um ciclo. Então, se tem um problema, esse problema precisa ser resolvido de alguma forma. Agora, se essa pessoa ela é orgulhosa, ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer fazer com que isso se encerre, é porque ali no meio deve ter um ganho, né? Um ganho secundário, como a gente chama tecnicamente, de permanecer com aquele conflito. Então é preciso, de novo, como no primeiro bloco, olhar para dentro de si, ver o que ela ganha com isso e buscar de alguma forma, então, primeiramente, individualmente, a conciliação e depois com a outra pessoa. Porque todo conflito, ele traz mensagens, ele diz alguma coisa sobre a situação ocorrida, que a gente em outro momento não veria, né, se não fosse aquele problema. Então que busquem a conciliação e esse momento tão emocional que é a fase do Natal, que as pessoas possam ser tocadas, né, pelo perdão, pelo amor, porque todas as famílias vêm para isso, né, para a gente aprender a se amar, amar o outro, apesar da pessoa ter defeitos, da gente ter defeitos, mas eu acredito que o amor, né, ele precisa vigorar, ele precisa ser o mais importante. Esse momento do Natal, das reuniões, não é o momento, mas serve de ponte para chegar a uma conciliação. Assim eu vejo que os ciclos ruins se encerram para novos acontecerem. E dessa forma, as pessoas vão buscando saúde mental, emocional e aí vão conquistando. É importante fazer a sua parte. Isso. A outra pessoa pode ter outro tempo. Então, é aquela inteligência emocional que a gente precisa estar sempre regando, não é, senhora psicóloga? Perfeito. Semana que vem a gente volta num programa diferente, aguardem. Até a próxima semana. Até lá. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.